Hoje temos a alegria de receber Sandra Della Poma, que é conferencista espírita do Rio Grande do Sul. Ela vai nos falar sobre a mediunidade. Olá, Sandra, estamos muito felizes por ter você no programa hoje. Um assunto muito recorrente e motivo de muitas dúvidas entre os nossos telespectadores é a mediunidade. Eu gostaria que você nos falasse o que é a mediunidade e se a mediunidade é própria do espiritismo. Ok. Em primeiro lugar, deixa eu dizer também da minha alegria de estar retornando a esse programa e o desejo de que todos estejam em paz. A mediunidade é uma faculdade humana. Pertence à área da comunicação. Dentre as inteligências, nessas competências todas que vamos desenvolvendo através dos tempos, está presente a mediunidade. Portanto, neste sentido, ela não é uma descoberta do espiritismo. Nós temos comprovadamente na história vários fenômenos mediúnicos. E o espiritismo nasce em abril de 1857. Nós, no máximo, podemos dizer que ele deu um enfoque relativamente às finalidades do seu exercício, um tanto quanto diferenciadas de outras filosofias. Isso sim, mas que ele tenha apresentado ou que seja pertinente apenas ao seu conteúdo filosófico em absoluto. E os médiuns? Quem nós podemos chamar de médiuns? Sendo uma faculdade humana, né, Ivone, todos somos médiuns. Todos temos, como todas as demais faculdades, inatas no espírito. E vamos desenvolvendo-as conforme os interesses, as necessidades. Esta área de competência, que algumas linhas de ciência, inclusive, chamam as competências psi, elas ainda não são o foco de preocupação da humanidade. Nós já estamos muito melhores, claro, mas ainda localizamos muito o nosso foco de interesses e, portanto, gerando necessidades a serem supridas mais na área do consumo, na área do ter. Consequentemente, não só a mediunidade, mas outras questões psi, elas deixam a desejar. E, não obstante a gente já tenha um cérebro relativamente competente para, nós não quisemos ainda desenvolvê-las. Então, é uma faculdade humana como qualquer outra. O que, naturalmente, as pessoas percebem, todos nós percebemos, é que existem algumas pessoas que têm num grau diferenciado. É a estes que Kardec preferiu chamar médium. Ele faz uma divisão na introdução do capítulo que vai tratar desta matéria. Ele diz que todos somos médiuns, porém, ele trataria tecnicamente daquele que apresentasse num certo grau, que é também aqueles que nós popularmente chamamos de médiuns. Né? Então, existem sim diferenças de graus, mas é uma faculdade nitidamente humana e todos a possuímos. Se nós a considerarmos do ponto de vista geral, cada um de nós terá uma experiência nesta área do intercâmbio. E ele próprio teve a oportunidade de questionar os espíritos nesta matéria, exatamente perguntando se eles intervinham em nossas vidas. E a resposta foi muito mais do que imaginais. Então, todos nós temos pensamentos que nos ocorrem às vezes, que não são do nosso cotidiano. E nós que estamos neste nível, nós podemos desenvolver, Sandra, essa sensibilidade, essa percepção, essa recepção? Enquanto faculdades humanas, todos nós podemos e devemos qualificar. Estes indivíduos específicos de que Kardec está tratando e que nós atribuímos o título de médiuns, ou seja, eles apresentam numa potência diferenciada, estes indivíduos deverão não só desenvolvê-la, mas sobremaneira educá-la, que não quer dizer a mesma coisa. Então, estando a pessoa em condições de,
porque isso vai depender da sua saúde, isso vai depender da sua vontade, isso vai depender da sua estabilidade, isso vai depender de um compromisso que ela faça com ela mesma, né? Bom, então, preenchendo alguns critérios para a sua segurança, ela não só pode, como deve, desenvolvê-la no sentido de aprimorá-la, mas eu prefiro usar a expressão educá-la, que engloba não só o desenvolvimento da potência, mas sobremaneira a minha relação com essa potência. São muitas as pessoas que procuram a casa espírita dizendo que lhes foi dito que elas são médiuns, que são dotadas desta faculdade, e que ela precisa praticar a mediunidade. Esta afirmativa é correta? Todo aquele que detém essa faculdade precisa praticá-la? Eu vou antecipar um pouquinho, porque no início da tua pergunta, tu referiu que algumas pessoas dizem que a gente... Sim. Eu fico às vezes me perguntando, quando eu ouço isso, como é que descobrem? Porque não aparece em exame de sangue, não aparece em radiografia. Como é que uma pessoa pode dizer, né, afirmar, olha, tu é médium? Você é médium. Então, primeira questão que nós precisamos aprender a ouvir respeitosamente e analisar. E por isso que o Centro Espírita ele fez uma opção metodológica, na minha opinião, muito interessante, que é o estudo. O estudo é quem vai me ajudar a poder verificar se eu me enquadro ou não naquela circunstância. Segundo, aí sim, mais especificamente, o nódulo da questão. Todos podemos praticá-las, todos que queiramos e que possamos. Queiramos no sentido de que a mediunidade não é uma ameaça e a mediunidade não é uma vingança. É um talento, como qualquer outro, para que eu possa dar conta da minha evolução. Eu não preciso, a lei divina não necessita da dor. Não é o único mecanismo, método da lei divina para que eu vá ressarcir e evoluir. Eu posso ressarcir pelo trabalho. Então, antecipadamente a reencarnação, vendo que eu preciso ajustar algumas coisas, eu solicito esse talento, que ele me seja ampliado. Agora, se eu vou depois querer aqui fazer ou não, é outra questão. Seria interessante que eu fizesse, mas é uma questão pessoal. Ninguém pode dizer ao outro, você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. O Espiritismo não toma essa decisão por ninguém. Segundo, é preciso que seja analisadas as condições daquele indivíduo. Se ele apresenta primeiramente condições físicas, condições psicológicas, condições psiconeurológicas, porque vai haver uma utilização do cérebro em um nível de exigência, que talvez naquele momento da minha existência eu não possa dar. Então, por isso, de novo, a importância do estudo. Eu vou pegar todas essas ferramentas do estudo, que o estudo vai me dar, e eu vou poder me autoavaliar. Não é suficiente, eu quero uma opinião quanto ao uso ou não, eu busco então a orientação de uma pessoa mais experiente na instituição. Então, todos podem e devem estudar tanto o Espiritismo quanto especificamente o conteúdo mediunidade e exercitar. Devem atender, repito, alguns critérios. Nesta questão da identificação da mediunidade, existem alguns sintomas que demonstrem a mediunidade? São geralmente indivíduos mais sensíveis, a gente diz, né? Eles fazem percepções, os médiuns chamados ostensivos, em grau maior, eles fazem algumas percepções que, de resto, não fazemos. Mas sempre sintomas é uma coisa complicada, porque eu me lembro certa vez, Ivone, logo que eu iniciei na atividade do Centro Espírita, chegou uma pessoa relativamente jovem, quase que da minha idade à época, e a menina me referiu que já vinha de outros centros e ela costumava desmaiar. Ela desmaiava na rua. E isso tinha lhe sido atribuído como uma sensibilidade. E eu perguntei a ela, mas minha filha, tu já foste ao médico, já fizeste avaliações? Não.
A senhora acha, quer dizer, você à época não era senhora, você acha que eu devo fazê-lo? Eu não tenho dúvida. Passam-se semanas, ela aparece, estava anêmica. Então ela fez não sei quantos tratamentos espirituais, já tinha feito exercícios mediúnicos, porque ela tinha que fazer a mediunidade, e o que ela tinha era anemia. Não era nem sintoma de. Então eu me preocupo um pouco com essas expressões sintomas. Mas sim, evidentemente que há indícios. Uma sensibilidade mais apurada. Algumas pessoas veem, outras pessoas ouvem, outras pessoas identificam, não veem e não ouvem, mas sabem que há uma diferenciação naquele ambiente. Mas eu repito, tudo isso deve ser fruto de uma análise muito criteriosa, muito séria, que o estudo vai oferecer, porque também eu posso me sugestionar, eu posso estar adentrando uma outra área, né, que não seja exatamente um talento diferente exatamente. Na existência, exatamente. Não é, Sandra? Ô, Sandra, qual é o objetivo da mediunidade? Ela pode trazer benefícios para a humanidade? Ah, sem dúvida. O objetivo relativo à mediunidade nós podemos considerar em relação ao indivíduo portador, em relação à humanidade do seu tempo e em relação aos espíritos que por ele se comunicarão, né? Então, vamos dizer, a comunidade espiritual. Em relação a ele, nós podemos considerar a possibilidade daquele avanço pessoal, de um ressarcimento de alguma escolha que não foi muito feliz. Né? Então, dentro da área da individualidade do portador, há imensos benefícios. Em relação à humanidade, da mesma forma, porque assim como a mediunidade é uma possibilidade de atendermos, de tratarmos, de orientarmos, de consolarmos indivíduos que partiram para a pátria espiritual sem o conhecimento necessário para habitar aquele plano, então imagina o grande benefício para essa comunidade. Também nós podemos receber deles, pela psicografia, mais comumente, obras, orientações, né? E para a comunidade espiritual, essa orientação de que já nos referíamos. O que nós temos que nos aperceber, Ivone, é que a questão orientativa da mediunidade em relação a nós, em relação à humanidade, ela já cumpriu um grande papel, ela já fez uma grande caminhada. Nós temos, do ponto de vista psicográfico, só para citar um nome conhecido, desde Francisco Cândido Xavier, passando por outros médiuns do seu tempo e após a sua experiência, nós temos muito material. Então eu ousaria dizer que ela hoje muda um pouco a sua função. Né? Ela teve a função de contribuir no desenvolvimento doutrinário, de trazer orientações à humanidade, seja espírita ou não, e hoje ela terá um caráter mais de auxiliar aqueles que precisam tomar decisões novas nas suas vidas e no seu retorno para o mundo corporal, para que nós possamos então ir transformando este mundo. Então sim, ela traz imensos benefícios. Trazer essa realidade da imortalidade da alma, sem né, dúvida. Sandra? Isso é muito importante para o desenvolvimento moral da criatura humana, não é? Este foi o laboratório. Nós, quando dizemos que o Espiritismo tem um laboratório de pesquisa, a gente não vai imaginar que ele tem tubo de ensaio, né? O Centro Espírita. O que é seu laboratório? É exatamente a reunião mediúnica que faz essa comprovação da imortalidade da alma. Foi uma das constatações iniciais do codificador, né? Quando verificam aquele conjunto de fenômenos que se sucediam e depois de passar por algumas hipóteses, de que ele chega finalmente à hipótese de que havia uma inteligência ali se manifestando. E a partir daí, a imortalidade da alma, nas condições como nós defendemos no Espiritismo, ela passa a ser um dos pilares que auxiliam a nossa transformação moral. Sandra, muitas pessoas não querem ser médiuns, porque temem
a mediunidade. Tem medo de praticar a mediunidade. Existem perigos ou danos para o médium? E eu gostaria que você falasse também sobre a comunicação, com quem os médiuns se comunicam, como é essa comunicação? A comunicação feita segundo a orientação espírita, realizada, portanto, numa reunião mediúnica num centro espírita, que é o local ideal. Assim como a gente não vai fazer cirurgia na rua, né? Nós hoje criamos um hospital, da mesma forma, né? A prática mediúnica está bem orientada nas instituições. Se isso traz algum prejuízo ao médium, evidentemente que se ele está praticando, atendendo os critérios a que nos referimos, e ele tem condições para fazê-lo, isso se constitui numa bênção. E não obstante, o início possa ser um pouquinho complicado, como toda faculdade. Toda vez que nós iniciamos o exercício de uma faculdade, nós passamos por um período de adaptação, nós passamos por uma espécie de sofrer. Veja, por exemplo, quem começa a tocar um instrumento, toda a musculatura tem que se ajustar, né? Quem começa a fazer uma prática de leitura constante, tem que aprender a focar. Então, a mediunidade não mudaria de qualquer outro talento. Sim, há alguns aspectos que podem se dizer desagradáveis daquele início, que geralmente todos passam. Não posso dizer que todos passam, mas em geral a média dos companheiros passam. Inconvenientes no exercício só se for mal feito. Né? Feito em condições indevidas, sim. Tanto que Kardec vai analisar em O Livro dos Médiuns um capítulo específico dos perigos e dos inconvenientes da prática da mediunidade. No entanto, o Centro Espírita hoje está suficientemente instrumentalizado para evitar esse tipo de situação. Portanto, se tu me perguntasse se ela é mais um benefício ou mais uma complicação, bem feita, ela se constitui numa dádiva para o indivíduo e para a sociedade. Então, nós podemos concluir que a mediunidade existe independente do espiritismo, mas que o espiritismo tem as ferramentas necessárias para orientar, né, Sandra? Graças a Deus. Sandra, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.